Olá, eu sou o Thiago André, esse aqui é o História Preta e eu gostaria de falar hoje sobre uma thread que viralizou, uma thread muito interessante, com uma descoberta incrível. Uma biblioteca do Mali que descobriu um fragmento onde uma pessoa escrevia em árabe uma receita para não ser escravizada, uma receita de uma mandinga, de uma espécie de simpatia ou feitiço para que não fosse escravizada por europeus. E isso é uma descoberta muito interessante, fala de uma dimensão simbólica incrível que tinha nessa África islamizada e ajuda a dar pra gente aqui uma dimensão de como era esse sincretismo religioso. O Brasil foi um dos maiores destinos de pessoas negras escravizadas que eram islâmicas, né? A partir do século XVIII, a Bahia começa a receber, o Recôncavo Baiano começa a receber uma série de etnias islamizadas, justamente resultado de uma guerra que estava acontecendo na região da África Ocidental, que vitimou muitas pessoas e acabaram muitas delas virando pessoas escravizadas e trazidas para o Brasil. Então, essas pessoas chegam ao Brasil e trazem com elas a sua crença, uma crença que já era sincretizada, que já era misturada, né? O islamismo com as religiões dos orixás, chega no Brasil e encontra também o catolicismo popular, né? E aqui no Brasil, eles vão fazer uso e abuso desses talismãs, esses adereços que carregam orações e mandingas para poder proteger o seu próprio corpo, né? Então, se você for pensar, por exemplo, na Revolta dos Malês, que foi uma revolta que aconteceu em 1835 e foi liderado por africanos islamizados aqui no Brasil, principalmente de africanos nagôs. Quando ela é sufocada pelas forças do governo, você vai ver uma série de pessoas que carregavam consigo, né, esses guerreiros que tentaram tomar a Bahia, tentaram fazer uma revolução na Bahia, eles carregavam uma espécie de cordão, e nesse cordão, na ponta dele, tinha uma bolsinha costurada, onde nessa bolsa tinha uma série de patuais, né? Tinha algodão com pozinhos encantados, tinha búzios, tinha uma série de símbolos e objetos de proteção ali. E dentre esses símbolos e objetos também tinha papéis com inscrições em árabe, inscrições de orações e trechos do Alcorão, coisas que funcionavam como uma espécie de amuleto. E isso na Bahia era extremamente difundido. Muita gente usava esse tipo de adereço que não se restringia só às pessoas islâmicas ou islamizadas. Isso era um costume muito comum no Recôncavo Baiano, principalmente em Salvador, onde esses amuletos eram vendidos, né? Então o custo de um amuleto desse chegava a ter em torno de 3 ou 4 dias de trabalho, né? Então uma pessoa, por exemplo, um escravizado de ganho, que tinha a oportunidade de trabalhar e conseguir juntar dinheiro com a sobra desse trabalho, ele pegava parte desse dinheiro, juntava para uma futura, de repente, comprar uma futura alforria, mas muito desse dinheiro ia também para comprar objetos que pudessem proteger o corpo dele, né? Qualquer uma pessoa negra, seja livre ou escravizada aqui no Brasil, tinha consciência de que elas estavam num ambiente hostil, um ambiente de perigo. E esse ambiente hostil, esse ambiente de perigo, exige deles uma constante ligação com o divino, com o sagrado, que possa proteger esse corpo vulnerável, né? A ideia de um corpo vulnerável numa sociedade escravista é uma ideia constante, a ideia de que hoje você está vivo, mas amanhã você pode morrer. Então, no momento que eles fazem essa rebelião, essa revolta, todos eles carregam um amuleto, né? Que tem também, dentro desses amuletos, algo muito parecido com essa simpatia para não ser escravizado, né? Mas isso já era uma prática muito antiga no Brasil, muito antes dos malês fazerem sua revolta. Lá no século XVIII, já existia aqui no Brasil o que as pessoas chamam de bolsa de mandinga, que é exatamente igual à bolsa malê, mas tinha um outro nome, que era a bolsa de mandinga, que é uma expressão que a gente usa até hoje no dia a dia, né? Se eu falar para você que eu fiz uma mandinga, você vai entender, mas essa coisa de bolsa de mandinga, ela vem dos mandingos, que era uma etnia que, vejam só, vivia naquela região do Mali, o mesmo Mali onde foi encontrado esse artefato contendo a receita de feitiço para não ser escravizado. E isso é uma herança das pessoas islamizadas que viveram no Brasil e que, por conta da revolução, da revolta intentada pelos malês,
acabou sendo sufocada. É uma tradição religiosa que acabou sendo sufocada aqui no Brasil, mas que ainda tem no nosso meio ainda muitas heranças, dentre elas a Bolsa de Mandinga e as mandingas como um todo.